Bom, gente, então começamos a gravar. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de mecânica clássica. Hoje somos poucos, mais valentes. Muito obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre aquilo que a gente tinha começado a abordar da metade para o final da aula passada, né? A gente tinha começado a abordar leis de Newton, tá? Então, na aula passada, a gente tinha passado bastante tempo discutindo a teoria de leis de Newton, né, quais são os enunciados de cada uma dessas leis, quais são as principais consequências. A gente brincou um pouquinho com exemplos, né, quando a gente joga uma bolinha para cima, ou quando uma bolinha, por exemplo, se aproxima em direção à Terra sob as forças gravitacionais, a gente, por conta da lei de ação e reação, a gente pode calcular e pode estimar o quanto que a Terra se desloca em direção à bola também. A gente brincou de algumas coisas, mas ainda ficou faltando algumas coisinhas para a gente comentar sobre essa parte teórica. E a partir do momento que a gente fizesse esse breve apanhado da parte teórica com alguns comentários adicionais, a gente vai começar a falar sobre exemplos, né? Como eu tinha prometido para vocês na aula passada. A partir da aula passada, toda a nossa disciplina faz menção agora às leis de Newton, né? Tudo que a gente vai falar de agora em diante está relacionado com as leis de Newton. E a gente vai começar já no dia de hoje, tá? Então, lembrando, a primeira das leis de Newton é a lei que a gente chamou da lei da inércia. Tá? E basicamente ela, no enunciado dela, ela diz para a gente que os corpos tendem a manter o seu estado de movimento. Tá? Dentro do seu enunciado, né, ela fala que sem forças resultantes, a velocidade de um corpo é constante. Né? Eu tinha falado para vocês, né, a palavra-chave, né, aqui é forças resultantes. Não quer dizer que eu não possa ter força nenhuma, mas se eu tenho diversas forças atuando em um determinado corpo e essas forças se anulam, se na soma vetorial essas forças se anulam, a gente vai conservar, vai manter a velocidade constante. E a gente discutiu já na aula passada que isso funciona nos dois sentidos. Né? Se eu observar um determinado corpo e esse corpo tem uma velocidade constante, eu sei que as forças resultantes que agem sobre ele são nulas. E por outro lado, se eu vejo um corpo e esse corpo está com a velocidade variando, eu sei que eu tenho forças resultantes agindo nesse campo. Né? Então, variação de velocidade está relacionado com forças. Então, uma observação que não fiz na aula passada em detalhes, tá? É que essa primeira lei de Newton, a gente tem que tomar o cuidado, essa primeira lei de Newton é válida desde que o nosso sistema de referências tem o nosso sistema, né, a partir do qual eu meço essas acelerações, essas velocidades e tal, ele tem uma certa característica, tá? Então ela é válida apenas se a gente usa um sistema de coordenadas que a gente vai chamar de inercial. Professor, ela Oi, tem que ser fixa ou não o que é o necessariamente? sistema de É coordenadas? isso. Aham. Já vou falar exatamente sobre isso, Vinícius. Obrigado. Tá. Combinamos a pergunta, veio no momento preciso. Então, é o seguinte. Na verdade, o sistema de coordenadas ele não precisa ser fixo. Até porque ser fixo no espaço é uma coisa que, dentro da escala planetária, a escala das galáxias, é muito difícil você dizer o que está fixo com relação ao que, né? Então, a gente aqui, eu sentado aqui na minha cadeira, no meu escritório, para mim, eu estou praticamente parado, né? Mas se você for pensar dentro de um contexto cósmico, né? Eu estou sobre a Terra que está girando ao redor do seu próprio eixo, que está girando ao redor do Sol, que o sistema solar está girando ao redor de uma parte da Via Láctea e tal. Então é muito difícil você definir o que é exatamente parado ou não, tá? Então, não necessariamente eu preciso estar parado. O que eu preciso ter? Eu preciso ter eu preciso garantir que para a comparação do meu sistema inercial com relação ao que eu estou medindo, né? Se esse sistema que eu estou utilizando como sendo o meu ponto de referência, o meu sistema de referência para fazer as medidas, ele tem que estar ou praticamente parado, né, que eu possa, dentro de um determinado nível de tolerância, eu posso considerar ele praticamente parado, tá? Então, é razoável eu ficar pensando na aceleração da Terra ao redor do seu próprio eixo e da Terra ao redor do Sol para eu fazer uma medição, por exemplo, de uma caneta que cai dentro do meu escritório? Não é razoável, né? Porque eu, com relação ao meu escritório, né, eu posso ser considerado um sistema inercial e a partir desse sistema praticamente inercial, eu estou praticamente parado, eu consigo fazer essas medições de forma adequada, tá? Então, o que é um sistema inercial? É um sistema que é um sistema que não tem acelerações, tá? Então, basicamente, dentro das medidas razoáveis que a gente pode ter, tá? É um sistema não acelerado. E o mais fácil da gente enxergar, né, é um exemplo, é um contra-exemplo, né? Então, imagine o seguinte, né? Então, imagine assim, se todos vocês não têm dificuldade de aceitar que a gente pode
estimar, digamos, estamos todos nós sobre a superfície da Terra, se eu estou parado, sentado num determinado ponto, se eu posso considerar esse como um sistema praticamente inercial para as coisas que acontecem ao redor de mim, né, se isso é razoável para vocês. Então a gente pode pensar num exemplo, né? Então estou eu parado aqui, olho para fora da janela e vejo um cara acelerando de moto, certo? Então ele está ali, tá andando de moto ali na rua, acelera essa moto, e eu consigo falar com ele, eu vejo que a velocidade desse cara está variando, né? Fazendo menção à primeira lei. Se a velocidade desse cara está variando, então tem que ter uma força resultante sobre ele. Aí eu vou e falo para ele, rapaz, você está sentindo aí uma força agindo sobre você? E ele vai dizer, sim, né? Eu estou acelerando a minha moto e eu sinto, então, que o banco da moto me empurra para frente, eu estou sentindo a força que está provocando a minha aceleração. Maravilha, então a primeira lei, válida, né? Variou a velocidade, ele está sentindo uma força, show de bola. Agora pense o seguinte, se o sistema de referência fosse ele em cima da moto. Então ele está acelerando, mas se essa é a medida que ele está utilizando para ver todas as outras coisas que estão no mundo, a gente vai logo ver que a primeira lei de Newton não é conservada para ele. Tá? Então ele me olha aqui na janela e com relação ao ponto de referência dele, eu estou acelerando na direção dele, né? Ele está me enxergando chegar próximo na direção dele sempre com uma velocidade acelerada. E se ele me fizesse a mesma pergunta, né, assim, rapaz, você aí da janela, você está sentindo uma força para ser acelerado em direção a mim? Eu ia dizer para ele, não tem força nenhuma, eu estou paradão aqui. Tá? Então, por que não funciona, né, essa primeira lei de Newton? Com relação a ele, minha velocidade, sim, está variando. Mas eu não posso falar, ele não pode associar a minha variação de velocidade à existência de uma força, porque ele não é um sistema de referência inercial. Sistema de referência, tá? Não, sistema de coordenadas, desculpa. Sistema de referência inercial. As coordenadas são uma forma da gente medir distância, né? Mas um sistema de referência inercial. Tá? Então o sistema não pode estar sendo acelerado dentro dos limites razoáveis que a gente tem de medidas. Tá? Se eu estou sendo acelerado, se eu estou em cima de uma moto que está acelerando, todas as medidas que eu for fazer as coisas que eu enxergo variando velocidades não necessariamente estão ocorrendo por conta de forças que estão agindo sobre esses corpos, mas sim por conta do efeito que eu estou induzindo sobre as coisas que eu observo. Tá bom? Então o sistema ele não pode estar sendo acelerado, tá? Mas ele pode estar se mexendo. Tá? Não tem problema nenhum. Se ele estiver se mexendo com velocidade constante, tudo que eu ver variando velocidade, sendo que eu estou com velocidade constante, se as coisas que eu estou vendo que as velocidades variam, sim, vai ter uma força existente. Tá? Então imagine que no lugar do cara estar acelerando em cima de uma moto, ele está numa velocidade exatamente constante. Ele foi e botou a moto dele a 10 km por hora. Então, para ele, eu não estou acelerando, eu estou com uma velocidade constante. Se a minha velocidade não varia, beleza, tranquilo, vale a primeira lei. Mas qualquer outra coisa que tenha velocidade variando com relação a esse cara que está a 10 km por hora em cima da moto, aí sim tem forças envolvidas. Tudo isso porque ele não está sendo acelerado. Outra observação importante, tá, para o sistema de referência inercial é um sistema que não rotaciona. Certo? Só um segundinho, gente. Eu só vou dar um pausezinho aqui rapidinho e já volto. Um segundo. Voltei, gente, desculpa aí. Começou a chover e tá cheio de roupa no varal. Esse é o problema da aula caseira. Mas já tinha um resumo. Então é o seguinte, se o meu sistema, além do meu sistema não poder estar acelerado, ele não pode estar rotacionando. Porque se eu estivesse rotacionando ao redor do meu próprio eixo também, eu estaria observando acelerações das coisas, né? Então eu estou aqui na minha cadeira de escritório, só que eu estou girando aqui com uma determinada velocidade angular, por exemplo, tantos radianos por segundo. Por mais que essa velocidade seja constante, tudo que eu estou observando está girando uma determinada velocidade nessa mesma velocidade constante. Né? Então eu estou observando o computador girar nesses radianos no sentido oposto, tá? E para esse computador girar naquela quantidade de radianos por segundo no sentido oposto, deveria existir também uma aceleração centrípeta, certo? Lembre-se, né, da nossa formulação lá em coordenadas normal e tangencial. Tá? Então, a partir do momento que eu rotaciono, se o meu sistema de coordenadas está rotacionando, né, de uma medida, de uma magnitude importante com relação às coisas que eu estou medindo, isso também não funciona. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, também não funciona para esses casos, tá bom? Então, o sistema de coordenadas inercial é uma coisa importante, né, que a gente não teve tempo de mencionar, mas isso é uma coisa muito importante, e todas as medições que a gente vai fazer
associadas às leis de Newton, né, a gente está considerando que elas são feitas a partir de sistemas de referência inerciais, tá bom? Então, muito bem. Então, a gente falou da primeira lei, hein? Revisamos a primeira lei, falamos da lei da inércia. E, em seguida, vamos falar da segunda lei. Tá? A segunda lei de Newton, então, é a lei que nos define essa quantidade que varia as velocidades, né? Ele determina qual que é a relação entre uma força resultante aplicada e a variação de velocidade que a gente consegue observar num determinado corpo, né? Então, a gente está falando da definição de força, né? E, basicamente, a segunda lei de Newton, né, ela pode ser resumida da seguinte forma. Então, força é igual a massa vezes uma aceleração, tá? E essa é uma equação vetorial aqui, né, que ela tem várias coisas importantes, tá? Que a gente já mencionou na aula passada, mas vamos revisar aqui brevemente, né? Acho que não perde muita coisa se a gente refletir um pouquinho mais a respeito, tá? Então, a gente tinha mencionado, a primeira grande observação a partir da segunda lei de Newton é que a massa, né, funcionava como uma medida da inércia. Então, lembre-se que inércia a gente tinha falado que era a tendência do corpo manter a seu estado de movimento, né, que é o que está relacionado à primeira lei de Newton, né? E uma medida, uma grandeza, uma magnitude que está associada a esse cara é a massa, tá? Então, funciona como uma medida da inércia. Ou seja, para eu inserir uma determinada aceleração num corpo que tem uma determinada massa, se eu pego um corpo que tem o dobro de massa, eu vou obter uma metade da aceleração, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês é que para um determinado corpo, né, isso aqui é uma constante. Então, se eu aplico uma força 1 e meço qual é a velocidade que ela provoca, isso vai ser exatamente igual a força 2 dividido pela aceleração 2, e quantas forças diferentes eu quiser aplicar. Então, eu vejo que para um determinado corpo, isso aqui é uma constante, tá? Constante para um corpo de massa n. Tá bom? Então, nesse sentido, né, é uma medida da inércia. Eu sei que essa relação entre força e aceleração é constante para um determinado corpo. E ela muda de um corpo para outro, na mesma medida que a massa de um corpo para outro muda também. Tá? Muito bem. Então, isso era outra coisa que a gente tinha visto. Eu vou já falar mais sobre a segunda lei de Newton, então eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa fase de enunciação, e na hora que a gente passar para os exemplos logo em seguida, a gente vai falar mais sobre a segunda lei de Newton. Tá? Mas além da segunda lei de Newton, né, antes da gente fazer isso, a gente falou também da terceira lei de Newton, que era a lei de ação e reação. Vamos escrever mais bonitinho aqui, ação e reação. E essa lei de ação e reação, como a gente tinha visto, né, a gente podia enunciar ela de uma maneira super econômica, né, da seguinte forma, que para toda força de ação equivale uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, nesse sentido, né, o sinal ali como se fosse uma grandeza vetorial, né? Então, se eu tenho ação numa determinada linha de ação, eu sei que a ela vai corresponder uma reação de mesmo módulo e direção, só que no sentido oposto. Tá? E a gente tinha visto algumas consequências dessas coisas, né? E a gente tinha mencionado que isso aqui era importante, por exemplo, quando a gente começar a falar mais de estática, né, se tudo der certo, se a aula de hoje correr relativamente rápido, a gente já vai começar a falar sobre alguns temas de estática, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante na estática para determinar reações de apoio. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do semestre, tá? Então, uma estrutura, ela está apoiada com relação ao espaço em determinados pontos diferentes, de diversas formas diferentes. Eu posso ter um pino, eu posso ter um engaste, isso pode estar chumbado no chão, eu posso ter 4 parafusos, eu tenho diversas formas diferentes de fixar uma estrutura no espaço. Só que, a priori, eu não sei quanta força que está agindo em cada um desses pontos de fixação. A partir da lei de ação e reação, vou explicar para vocês como é que isso vai ser feito, né? A gente vai conseguir determinar qual é a força que age nesses apoios, por exemplo.
E a partir daí a gente consegue dimensionar esses apoios. Se esses apoios estão com as coisas do tamanho que tem que ser, ou se aquele parafuso que eu estou utilizando tem o diâmetro correto, né? Tudo isso já fazendo a ponte, a transição entre estática e resistência dos materiais mais para frente, como vocês vão ver daqui a 2 semestres, se eu não me engano, tá? Mas a lei de ação e reação é muito importante. A gente vai falar muito, né, na lei de ação e de reação, junto com a primeira lei, com a lei da inércia, em tudo que a gente for estudar de estática. E a gente já vai falar sobre isso, se tudo der certo, como a gente tinha falado na aula de hoje, né? Mas antes da gente passar de falar na aula de hoje, tá? Queria falar para vocês um pouquinho, alguns exemplos gerais, tá? A gente já tinha começado com alguns exemplos, mas vamos continuar com alguns exemplos. E eu queria especificamente, nesse momento da aula, falar sobre exemplos da segunda lei de Newton. Tá? Por que a gente vai fazer agora uma breve exposição da segunda lei de Newton, tá? Lembre-se que até a aula anterior, até a aula passada mesmo, né, mas a aula anterior, aquela, 2 aulas para trás, a gente estava falando bastante sobre cinemática de partículas. E eu tinha falado para vocês que a gente estava numa parte da disciplina que era muito descritiva, né? Eu observo o movimento de alguma coisa, associo, meço a posição desse cara, quanto que a posição varia e tal, e a partir disso eu determino velocidade, aceleração, várias coisas diferentes. Mas algo muito descritivo, né? Muito simplesmente observo alguma coisa e escrevo, né, a equação matemática que representa essas coisas, né? A partir do momento que a gente conhece a segunda lei, a gente consegue fazer a passagem, né, entre 2 campos diferentes da física, tá? Então a gente vai conseguir fazer a passagem da cinemática das partículas para a cinética. Depende do autor que você for pegar, ele vai chamar ou a cinética ou dinâmica das partículas efetivamente. Tá bom? Então a cinemática, a gente descreve o movimento, descrição de movimento, e aqui a gente começa a falar de causas do movimento. Então a gente vai fazer esse breve parênteses antes da gente entrar efetivamente na estática, tá? Ainda dentro dessa aula de leis de Newton, né? Então, mostrar para vocês como, se a gente já tem as ferramentas para descrever movimentos das coisas, essas ferramentas da cinemática, se a gente já conhece essas coisas, a transição para a gente inserir e associar as coisas que a gente meramente descrevia com as forças que geram esses movimentos é muito direta, é muito natural a partir da segunda lei, tá? Então, passar da descrição, da mera descrição do movimento para as causas do movimento através da segunda lei. A gente vai fazer isso. Lembre-se que a gente tinha várias descrições diferentes em diferentes sistemas de coordenadas, por exemplo, de acelerações, de deslocamentos, né, de velocidades, acelerações. Então, sempre que a gente tinha, né, na cinemática uma descrição de aceleração, sempre que tínhamos uma aceleração na cinemática, essa aceleração, a segunda lei de Newton nos diz o seguinte: então, se existe uma aceleração, então existe uma força associada. Então, sempre que tínhamos uma aceleração, se a gente pega a segunda lei de Newton, a gente sabe que a gente tem uma força. Então, os problemas ficam muito similares aos problemas que a gente já tinha anteriormente, tá? Tudo que a gente descrevia para o corpo da aceleração, a gente passa a associar forças que estão agindo ali entre esses caras, tá? E o que é interessante? Então, antes, muito do que a gente falava, a gente encarava apenas uma partícula, descrevendo, a partir de descrição da posição dessa partícula, a gente tinha várias coisas, a gente determinava diversas coisas diferentes, tá? Só que a gente sabe, por exemplo, a gente pegava, vamos pegar aquele exemplinho do carro, né, que a gente tinha feito um carro fazendo uma curva, por exemplo, né? Então, acho que eu resolvi esse probleminha, não resolvi, tinha um carrinho que estava numa rampinha aí, vamos dizer, um fusquinha aqui, ele passava de um ponto até outro, e a gente tinha descrição das inclinações, dos raios de curvatura que ele estava descrevendo, né? Então, tinha um raio de curvatura no ponto A, raio de curvatura no ponto C, e a gente tinha a descrição das velocidades desse cara, tá? Então, a gente tinha descrito o quê? A gente tinha apenas falado sobre a velocidade e a posição desse carro especificamente. A partir do momento que eu sei que existem forças envolvidas, né, com esse cara, né, a gente começa a entender, por exemplo, né, inserindo a segunda lei, a gente consegue responder: qual força existe
horrível, né, esse força. Qual a força existe entre o solo, entre a pista e o carro? Isso é uma coisa que a gente não tinha parado para pensar, parado para quantificar anteriormente. Né? A gente simplesmente se ocupava com o carro, descrevia o que acontecia com o carro e a gente estava feliz com aquilo. Né? Mas a partir do momento que a gente conhece a segunda lei, a gente começa a entender as interações entre esses caras. Afinal de contas, né, uma das formas da gente definir forças, né, eu tinha falado isso já na aula passada, né, força a gente pode definir como ações de um corpo sobre outro. Isso passa a ser interessante, né? No lugar de eu descrever o que acontece com uma coisa, uma partícula, a gente vê e a gente começa a entender como é que essa partícula está se relacionando com outras partes do espaço, com outras componentes, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo, tá? Exemplos, por exemplo, foi boa, né? Então, só complementando a minha descrição, né? Então, por exemplo, se eu tinha na minha descrição de forças, descrição de movimento em coordenadas retangulares, eu tinha uma aceleração na direção de x. Então, eu sei que essa aceleração na direção de x vai estar associada com uma força na direção de x através da massa. Tá? Então, se eu sei que existe uma força na direção de x, eu consigo, então, utilizando essa força na direção de x, já conhecer quanto é que vale essa aceleração na direção de x, e aí eu parto para a descrição do movimento como um todo. Ou o contrário, eu descrevi o movimento todo, descobri que uma aceleração de x tem que ter um determinado valor, então, a partir da massa, eu consigo descobrir quanto é que vale essa força. Tá? Outro exemplo, a gente tinha, por exemplo, aceleração na direção tangencial, naquela descrição normal e tangencial. Tá? Então, eu posso associar essa aceleração na direção tangencial também a uma força na direção tangencial. Então, força na direção tangencial vai ser a massa vezes essa aceleração na direção tangencial e assim por diante. Tá? Então, vocês percebem que o que foi a diferença, né? Até então, a gente estava sempre descrevendo aqui esses camaradas, né, as acelerações. E agora vai ser importante a gente conhecer as massas, porque se eu conhecer as massas dos corpos que estão sendo descritos pelos meus problemas, eu vou conseguir descobrir também as forças que agem sobre esses caras, tá? Então vamos ver um exemplinho aí. Vocês têm exemplos resolvidos, eu vou continuar mais um pouquinho seguindo o livro do Craig, só essa primeira parte, o livro de dinâmica do Craig, desculpa, só nessa primeira parte da aula, tá? Vocês têm exercícios resolvidos de diversas coisas diferentes, tá? E eu vou mostrar para vocês, no lugar de fazer um resolvido, eu vou fazer um exercício mesmo, um exercício do problema, da lista de problemas dele ali. Então vai ser o exercício 3.4. E a gente está no capítulo 3, né, portanto, esse exercício 3.4 do dinâmica do Craig, tá? É um exemplo bacana, tá? Assim, sempre que a gente começa a estudar, qualquer livro de física que começa a falar sobre a segunda lei de Newton, a gente começa a falar sobre peso também, tá? Então a gente tinha feito algumas coisinhas ali falando sobre forças gravitacionais, mas basicamente a força gravitacional brotava ali como era a expressão da gravidade e a gente não falava muito sobre isso, né? Então basicamente o que diz esse problema? Tem um elevador, dentro do elevador tem uma pessoa, e essa pessoa está segurando um pacote. Tá bom? Então esse elevador está subindo, né? Ele, por um determinado motivo, sei lá, ele começa a acelerar para cima com 1/4 da aceleração da gravidade, tá? Então é g dividido por 4. Beleza? Essa pessoa, a massa da pessoa é de 60 quilogramas e a massa, vamos dizer, é o entregador, tá? Só para a gente ter letras diferentes. O entregador de um pacote. Então a massa do entregador é de 60 quilogramas e a massa do pacote é de 9 quilogramas. Tá? E a gente começou a acelerar para cima, então com g dividido por 4. Agora, o que está sendo perguntado? Tá? Está sendo perguntado o seguinte: determine a força, como é que ele chamou? A força R, que o piso do elevador faz sobre os pés do entregador. E também determine, segunda coisa,
Determine a força de elevação L que o entregador faz sobre o pacote. Entregador faz para manter o pacote na posição. Pacote. A parte baixa aqui do tablet ele não pega direito a caneta, por isso que às vezes fica muito garranchado. Não que o resto seja muito melhor, né, mas para manter o pacote na posição. Tá bom? Então, como é que eu posso fazer isso? Então, uma ferramenta importante que a gente vai enxergar agora, tá? Isso é um parênteses dentro desse problema, mas a gente vai explorar ela bastante tempo, tá? Então, aqui o elevador está sendo puxado para cima, né? Por conta disso. Então, uma primeira outra observação que a gente está fazendo agora relacionada à segunda lei de Newton, vai ser muito importante a gente construir o que a gente chama de diagrama de corpo livre. A gente vai falar bastante, um pouquinho mais para frente, tá? Acho que na semana que vem ou na outra, quando a gente estiver tratando mais dos temas de estática, tá? Então, esse diagrama de corpo livre é o quê? O diagrama de corpo livre é a gente vai tentar desenhar, a gente vai tentar isolar totalmente os corpos em análise. Então, se eu estou olhando para um determinado corpo, eu vou tentar isolar e vou tentar determinar, analisar só o que acontece com aquele corpo. Isso vai ser muito importante para a aplicação correta da segunda lei de Newton. Tá? Segunda lei de Newton, a gente tinha associado então a força que estava agindo sobre um determinado corpo, né, através da sua massa, isso resultava numa aceleração. Ou a aceleração que eu medi, se eu conheço a massa, isso vai depender de uma determinada força que eu preciso fazer. Para isso acontecer da maneira correta, para eu conseguir identificar da maneira correta, para eu conseguir utilizar a massa de um determinado corpo, eu preciso conseguir isolar aquele determinado corpo e desenhar apenas as coisas que estão acontecendo com aquele camarada. Tá? Então, num primeiro ponto, né, o que a gente pode isolar, por exemplo, né, o diagrama de corpo livre, a gente vai chamar simplesmente de DCL, tá? O DCL do pacote, por exemplo. O pacote, então, ele é uma caixinha assim, que está sendo atraída pela Terra com uma força mg, que é o peso dela, e sustentada pela força L de sustentação. Né? Esses caras estão na mesma linha, tá? Eu só estou desenhando aqui do lado um pouquinho para não ficar os dois vetores um exatamente sobre o outro. Ele está sendo sustentado por uma força L, que é a mão do carregador. Tá? Observe o seguinte, eu não estou mais desenhando o carregador, tá? Isso é uma parte importante da construção do diagrama de corpo livre. Exatamente, o Vinícius está falando que ele tenta usar o diagrama de corpo livre no projeto de suspensão do Baja, que facilita um pouco as coisas. É indispensável, né, a gente fazer diagramas de corpo livre bem construídos, tá? Então, o diagrama de corpo livre, quando a gente faz o diagrama de corpo livre para um determinado corpo, todo o resto do mundo não aparece mais, tá? Então, existe aqui um carregador, né? O entregador estaria aqui segurando esse pacote, mas ele não aparece mais. O que eu fiz? Eu substituí o entregador pela ação que esse entregador faz sobre o pacote. E essa ação que o entregador faz sobre o pacote é exatamente essa força de sustentação, essa força L. Tá? A partir do momento que eu desenhei, para o pacote, a única coisa que existe no mundo é isso. A força que está agindo sobre ele, né? A força da gravidade que está agindo sobre ele, m vezes g, e a força de sustentação do carregador. Tá? Do entregador, não sei porque eu estou chamando de carregador. Por outro lado, né, eu posso pensar para o entregador em si, como é que eu tinha desenhado ele assim, né? Com um pacotinho aqui, tá? Para esse camarada como um todo, né, tanto faz se eu tenho um pacote na mão ou não, né, eu poderia esquecer que eu desenhei esse pacote, poderia desenhar o conjunto entregador mais pacote, é uma única coisa, que está sendo puxada para a Terra com aceleração proporcional à massa do entregador mais a massa do pacote. Tá? Estou considerando os dois um conjunto junto. Tá? Tudo isso vezes a gravidade. E ele está sendo, então, empurrado para cima com a força de reação do elevador. Tá bom? Eu desenhei aqui no meio do corpo dele, né, que como a gente está falando ainda de partículas, né, a gente está concentrando essas forças sempre no centro de massa desses caras. Vai ser mais ou menos ali ao redor do umbigo de uma pessoa, o centro de massa desse sisteminha, tá bom?
Então, eu estou isolando para esses dois caras. E para resolver esse problema, então, eu vou encarar apenas esse sistema, tá? Então, vamos tentar resolver de maneira separada, né? Eu vou usar o lado direito aqui do meu desenho para resolver quanto é que vale a força R e o lado esquerdo para resolver quanto é que vale a força L que está agindo, tá? Para a gente fazer isso, né, a gente está observando que o conjunto como um todo mundo que está dentro do elevador está subindo para cima com um G sobre 4. Tá? Então, G sobre 4, vamos fazer a continha aí rapidão. 9,8 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui no computador. Né? Eu sempre tenho usado o celular, mas está muito lento esse negócio. 9,8 dividido por 4. Então, a gente está subindo com 2,45 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de todo mundo que está aqui junto. Tá? Essa aceleração para cima, eu vou chamar para cima, tá? Na direção positiva. Vou chamar esse cara aqui de x, e o x positivo está para cá, por exemplo, tá? Então, a única aceleração que está existindo está nessa direção, e vocês percebem que todas as forças estão nessa direção de x também, tá? Não tô inventando nada demais, tá? Ora, a segunda lei de Newton nos diz o quê? Nos diz que a resultante das forças que agem, né, vai ser a massa vezes a aceleração do corpo de interesse. Belezinha? Tá? Então, é importante vocês verem que isso aqui é a resultante. Ou seja, todas as forças somadas, né? Eu poderia escrever da melhor forma é assim, né? Somatória de todas as forças que agem sobre o corpo de interesse vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Observe que, ao escrever dessa forma, né? Se eu tivesse com a velocidade constante, se a velocidade de um corpo fosse constante, a gente sabe que pela primeira lei de Newton isso aqui daria zero, certo? Isso não tem problema nenhum, né? Seria massa vezes uma aceleração que é zero, beleza? Então isso aqui seria a primeira lei de Newton. Então está incluso, né, nessa nomenclatura que a gente fez, somatória de forças igual a massa vezes aceleração. Isso descreve tanto os casos que são descritos pela segunda lei de Newton, quanto o da primeira lei de Newton, quando a aceleração é nula. Tá bom? Eu vou apagar esse cara aqui, mas era só para deixar esse parênteses bem marcado aqui para vocês, que isso está incluso aqui dentro. Tá? Então, para o pacote, quem que são todas as forças que estão agindo? Né? A gente tem, na direção positiva, a gente tem L, a força que está apontando para cima. Na direção negativa, a gente tem menos a massa do pacote vezes a gravidade. E isso tudo vai ser igual à massa do pacote vezes a aceleração de x que está sendo imposta por conta desse cara estar se deslocando para cima do sistema inteiro. Todo mundo que está dentro do elevador está subindo com 2,45 para cima. Tá bom? Então, com isso, eu consigo descobrir quanto é que é a força que o entregador está fazendo na caixa enquanto ele está subindo. Tá? Ele não vai se fazer simplesmente MP vezes G, ele vai fazer, então, a massa do pacote vezes um G mais essa aceleração para cima, a X. Então, vocês vejam, né, enquanto o elevador está subindo acelerado para cima, eu tenho uma impressão que a massa está mais pesada do que ela normalmente é. Estou adicionando peso, é um peso aparente. Né? Tem gente que chama esse cara aqui de peso aparente por conta da velocidade desse camarada. Tá? Isso está relacionado também com aquela parada que eu tinha falado para vocês de sistema inercial. Né? Então, para mim, dentro do elevador, o pacote está parado, o pacote está na minha mão. Ele não tem velocidade, a velocidade não tá sendo alterada. E ainda assim eu estou sentindo uma força agindo, uma força maior ainda do que eu estava precisando fazer, agindo sobre a minha mão. Né? Por que isso está acontecendo? Se para mim está parecendo parado, é porque eu estou sendo acelerado. Eu não sou um sistema, com relação ao pacote, não sou um sistema de referência inercial. Tá? Então eu vou ter que fazer força para manter esse pacote parado, para eu manter essa velocidade no zero. Tá bom? E vamos ver então quanto é que vale essa força de reação, né? A força que o solo ali do elevador fez sobre o pezinho desse cara, né? Então, calma aí, não deveria ter desenhado o chão inteiro, né? Mais uma vez no diagrama de corpo livre, né? O diagrama de corpo livre do entregador envolve apenas o entregador, né? E perceba, na verdade, é o conjunto, né, que eu fiz, é o entregador mais pacote. Tá? Eu não tô interessado nesse momento em descrever quanto é que é a força do pacote, quanto é que esse L que o pacote faz sobre a mão do entregador e isso se transmite. Né? Eu estou considerando entregador mais pacote é uma coisa só e vamos ver o que está acontecendo. Tá? Então, se eu fizer de novo esse cara, né, somatória de forças sobre ele vai ser massa vezes aceleração. A gente sabe, na direção positiva, a gente vai ter a reação que o piso do elevador está fazendo para empurrar esse cara para cima. Para baixo, a gente vai ter, na direção negativa, a massa do entregador mais a massa do pacote
acelerado pela gravidade, e no final das contas, esse conjunto inteiro, a massa do entregador mais a massa do pacote, está sendo acelerado para cima com a aceleração de x, que a gente sabe que vale 2,45. Né? Eu acabei não substituindo os valores aqui, a gente pode substituir depois. Tá? Então a gente vê que, mais uma vez, né, a força de reação vai ter mais ou menos a mesma carga que a gente tinha antes. Então a massa do entregador mais a massa do pacote, vezes g mais a na direção de x. Tá? Mais uma vez, peso aparente desses camaradas aqui, a gente pode substituir esses valores todos ali. E esse cara aqui, então, vai dar... Massa do pacote são 9 quilos. Então, calma aí, esse cara... 2,45 mais 9,8 vezes 9 quilos. Eu tenho 110,25 newtons. Pois não. Só uma coisa aqui, que eu fui pegar uma coisa aqui em casa e aí eu me perdi. Esse A na direção de X, no caso você está falando do vetor da aceleração do elevador, né? Exatamente, aqui, ó. Estou mostrando agora. Tá? Beleza, professor, tranquilo. Beleza? Então, isso aqui a gente sabe, né? O dado do problema é que está todo mundo subindo com essa aceleração de g sobre 4, tá? Tudo bem. Beleza, então, daí do outro lado aqui, a força de reação desse camarada, a gente vai ter então 60 quilos mais 9 do pacote, então você tem 69 quilos acelerados com 9,8 mais 2,45 dá 12,25, é isso, né? Então eu tenho 845,25 newtons que o chão do elevador faz sobre os pés do entregador, tá? Então, vocês estão vendo que nos dois casos, né, a gente teve um aumento, que a gente pode chamar isso aqui, aumento aparente de peso, né? Então, primeiro exemplinho, né, só para a gente mostrar esse camarada, tá? Na verdade, eu até poderia dispensar esse nome aparente, tá? Porque peso é o que você está sentindo efetivamente para sustentar alguma coisa, né? O que você sentiu no seu pé ali é o seu peso naquele momento, tá? Eu estou chamando aumento aparente, porque na verdade não mudou minha massa nem nada, mas como eu estou sendo acelerado, eu estou sentindo um peso alterado durante esse período que eu estou sendo acelerado. Beleza. Temos problemas, né, outros problemas mais interessantes aqui, mais complexos, vamos dizer assim. Problema 3.16, similar também, né, mas bem mais diferentão que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma estrutura, deixa eu ver como ele está desenhado aqui, tem um tubinho, e eu tenho um anel. Esse tubo é totalmente liso, tá? E esse anel, ele pode deslizar, então, livremente para cima e para baixo ao longo desse tubo. Esse tubo está inclinado aqui de 30 graus. Então, eu tenho rodinhos aqui embaixo, e eu estou acelerando esse conjunto todo para o lado com uma aceleração AX agora. Tá? Então, eu quero saber quanto é que tem que valer A. AX, na verdade, né, que eu acabei de chamar. Para que o anel A fique parado. Esse probleminha é bem interessante, né? E a gente percebe, mais uma vez, a importância da gente fazer um diagrama de corpo livre, tá? Então, para esse problema, desconsidere atrito, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre atrito mais para frente. Eu não sei se eu vou pegar algum problema específico com atrito, mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então, desconsiderando o atrito desse camarada. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre desse cara. Todo mundo espera que perceba, né, que o corpo de interesse, nesse caso, é o próprio anel. Tá? Então, o anelzinho ali que está em A, ele tem que ficar parado, tá? E a gente tem que encarar, então, tem que enxergar o que está acontecendo com ele, né, para ele permanecer parado nesse momento, tá? Nessa posição. Então,
finge que eu estou desenhando apenas o anel, eu só vou desenhar o resto das coisas aqui, o resto do tubo, para vocês enxergarem as forças que agem sobre esse camarada, tá? Então, esse anelzinho aqui, ele tem o peso dele. Professor, Tá? Pois não. eu não entendi muito bem na representação do desenho, assim, você pode explicar de novo? Então, imagina assim, imagina que aqui eu tenho um ponto B aqui, em cima, e um ponto C embaixo, tá? Então, do ponto B até o ponto C, eu tenho um tubo liso, e eu tenho alguma coisa, um anel que está ao redor desse cara, e ele pode deslizar livremente, tá? Se eu tivesse parado com esse carrinho parado, o anel estaria deslizado, estaria encostado lá no ponto C, lá embaixo, tá? À medida que eu pego esse carrinho e começo a acelerar ele para o lado, começo a acelerar ele para a direita, por exemplo, começa a aparecer uma tendência, né, desse anel começar a subir ao longo desse tubo, tá? Então, se eu acelerasse muito rápido, né, você consegue imaginar, se não houvesse atrito, esse anel ia bater lá em cima de uma vez só, né, ele ia subir rapidão, né, eu ia deslocar esse carrinho para o lado, para a direita, e o anel ia tender a subir e a bater lá na parte de cima, né? Na verdade, o que a gente está procurando nesse problema é o seguinte: qual que tem que ser a aceleração que eu tenho que botar nesse carrinho para o lado para que o anel fique parado numa determinada posição? Então, eu botei esse anel ali no meio da barra e começo a acelerar o carrinho para o lado, e a gente vai ter, então, uma componente de força que gostaria de fazer esse cara descer ao longo do tubo, que está associado ao peso dele, né? E uma componente que gostaria de fazer ele subir ao longo do tubo, que está associado com a aceleração dele mesmo, tá bom? Entendi, sim. Eu não tinha entendido a parte do anel, agora que você falou, eu entendi. Valeu. Beleza, maravilha. Então tá, então a gente tem então esse MG, tá? E além disso, então a gente tem uma força associada a essa aceleração, tá? Então a gente tem esse camaradinho aqui, que vai ser uma força que está associada à aceleração desse camarada. Só deixa eu não fazer besteiras aqui, né? Calma aí. Ele vai ter que acelerar apenas na direção de x. Como é que vocês começariam a resolver esse problema? Professor, o anel ele pode descer também se a aceleração for muito baixa. Totalmente. Se tivesse parado, ele estaria lá embaixo. Se você dividir a força-peso dele em duas componentes no anel, ele vai ter, tipo, eu não sei explicar, mas, tipo, vai ter uma componente, por exemplo, para a direita do anel, se você imaginar o anel na horizontal, que Sim. vai estar meio que tendendo a ir para baixo, né? Porque, tipo, se a aceleração for zero, não, se a aceleração não, se, tipo, o carrinho estiver parado, ela vai, isso aí ela vai tudo para baixo, né? Porque não Sim. tem para cima, tipo, por conta da Quanto é que vale esse camaradinho aqui? Então, aí eu não sei. Quanto é que vale aí, pessoal? É a massa vezes G vezes o seno de 30 ou é o cosseno? Então, a gente tem 30 graus aqui embaixo, né? Os 30 estão aqui embaixo, certo? Então, se ele está aqui, esse camarada aqui também vale 30. Não, esse camarada aqui vale 60, né? 30 estaria aqui. Certo? Beleza? Beleza, professor. Isso, né? Então, esse camarada aqui vezes seno de 30, né? 30 está aqui, está oposto àquele ângulo, então mg vezes seno de 30 é esse cara que está tendendo a puxar esse cara para baixo ao longo da direção dessa barra BC, tá? Então essa é a componentezinha que está ali. Para ele ficar parado, isso tem que estar equilibrado, então, por uma componente aqui de cima, certo? Então, se esses dois caras estão parados, esse carinha aqui vamos chamar de... Como é que a gente pode chamar esse cara? Vamos chamar de Fx. Fx não, né? O F inclinado, sei lá. Como é que vocês querem chamar? FBC? Na direção de BC fica claro para vocês o que eu estou chamando? Pode ser? Está inclinadinho ali na direção de Sim, BC. senhor, beleza. Beleza? Então, se esse camarada está parado, né? Se A está parado, a gente sabe, então, que a somatória das forças nessa direção de AB, de BC, né? Vai ter que ser igual a zero. Dessas forças na direção de BC tem que ser igual a zero.
É que agora confundiu tudo, né? O BC eu usei o mesmo ali antes, né? Então, somatório de forças... somatório dessas forças inclinadas tem que ser igual a zero, né? Ao longo desse camarada ali. Eu posso falar isso? Eu só estou tomando cuidado, né? Porque aquela parada do sistema de referência inercial, eu tenho que tomar cuidado porque ele tem que seguir acelerando para a direita, né? O resultante desse camarada, né? O resultante de tudo que age sobre esse corpinho tem que ser uma aceleração para a direita. Então, talvez no lugar de a gente separar em componentes, né? É interessante, talvez a gente... Rapaz, achei que ia ser mais simples de montar o problema. Diga. Aquela força ali, Uhum. FBC, não Sim. tem que ser igual a MG seno de 30? Porque se forem iguais, aí não mexe, né? Nem para Pois é, nenhum lado. Vinícius, mas daí eu volto a te dizer, que na verdade, tudo bem, ele fica parado com relação à barra como um todo, né? Mas o sistema como um todo não é um sistema inercial, né? O sistema está acelerando para a direita. Ah, é, Então, se eu verdade. escrever que esses dois caras valem zero, não é bem isso que eu quero, né? Eu sei que na resultante, no final das contas, eu tenho que ter essa aceleração na direção de x para a direita, tá? Então, vamos pensar o que está acontecendo aqui. O contato desse tubinho aqui, né? Ele está fazendo esse contato aqui, o MG está puxando. Eu tenho, então, se eu tivesse só apoiado embaixo, se eu tivesse em velocidade zero, eu teria uma normal, né, uma força normal desse tubo para cá. Isso? Pois não, diga. Só uma dúvida aqui. Você vai considerar o atrito do Não. Ó, Não? desconsidere atrito. Tá? Ah, beleza. Então, eu teria uma força normal nesse sentido, tá? E essas forças, então, somadas, tá? Digamos, lembre-se que esse mg seno de 30 é apenas uma componente, tá? Não é uma força adicional. Então, eu tenho a força peso para baixo, eu tenho a força normal para cima, e a soma desses caras vai ter que dar essa massa vezes a aceleração para o lado. Tá? Então, vamos ver. Vamos ver como é que a gente pode fazer esse camarada aqui. Essa força normal, se eu pensar nas componentes x e y, ela vai ter uma componentezinha para cá, não vai? Componente x da normal, por exemplo. E esse camaradinho aqui vai ser a componente y da normal. Certo? Beleza, né? Tá. E esse, então, esse ângulozinho que está aqui, a gente tinha visto que ele vale os mesmos 30, né? Ele está perpendicular ao outro, aqui, então está ali vale 30 também. Tá? Então, esse n de x é a única coisa que está na direção de x, tá? Observem aqui o corpo de vocês, tá? Eu tenho, então, a massa, o peso desse cara que está puxando para baixo e a normal que estaria inclinada aqui. São as duas únicas coisas que agem porque eu não tenho atrito, tá? Então, essa normalzinha que está ali agindo, ela vai ter uma parte dela que está na direção de x e uma parte dela que está na direção de y, certo? Como a resultante desse camarada vai ter que ser uma aceleração apenas na direção de x, né? É isso que eu quero que aconteça, né? Eu quero que o bloquinho se desloque apenas para o lado, tá? Então, se está parado, vamos botar aqui, né? Parado no tubo, né? Então, tudo entre aspas, tá? O sistema inteiro está se acelerando para o outro lado. Está parado no tubo, mas acelera para a direita. Então, na direção de x, eu sei o quê? Eu sei que essa componente da normal de x, que é a somatória de todo mundo que está vindo na direção de x, tá? Eu posso sempre fazer essas somatórias por componente, tá? Não tem nada que me impeça de fazer por componentes. Então, somatória na direção de x, desse camarada aqui, vai ser simplesmente n vezes cosseno de 30, tá? O ângulo tá certo, né? O ângulo não é 30 ali mesmo? Não, o 30 é em cima, né, Augusto? Puta merda. Desculpa, gente.
Então, aqui é 60, tá? Então, cosseno de 60. Beleza? Tá ficando melhor agora, né? Então, n vezes cosseno de 60, isso aqui vai ser igual, então, a massa desse A vezes essa aceleração de x. Beleza? Então, eu tenho uma determinada aceleração para o lado, não me lembro se eu dei o valor desse cara aqui. Não, está tudo sendo feito só com variáveis, tá? Então, eu sei que a normal vezes cosseno de 30 vai ser igual a essa massa desse A vezes essa aceleração de x, tá? Com isso, eu acho, então, uma expressão para essa normal. A normal tem que valer, então, massa de A, aceleração de x, dividido pelo cosseno de 60 graus, ou seno de 30, né? E como ele está parado, né? Na direção de y, eu sei que o mg, que está puxando esse cara para baixo, mais a componente y da normal tem que ser igual a zero. Ele não está nem subindo nem descendo, ele está ficando na coordenada de y, ele está na mesma posição, tá? Então, com isso, eu vou achar... na verdade, eu consigo usar essa expressão da normal aqui junto para esse cara. E a gente consegue descobrir, então, quanto é que vale esse camarada, tá? Quanto é que tem que valer a aceleração desse cara? Então, ele tem que valer... Na verdade, eu queria isolar a aceleração, né? A de x vai valer n cosseno de 60 dividido pelo ma, tá? E o n, então, vale quanto? O n vai valer... desse camarada aqui, a gente tira n vezes seno de 60, vai ser igual... Né, menos... vai ser igual a ma vezes g. Eu descubro, então, que n vale menos ma vezes g dividido pelo seno de 60. E eu consigo jogar esse camarada ali dentro e eu descubro, então, uma expressão para a de x. Tá? Então, bastaria substituir esses caras ali dentro. E daria, então, cortei o ma com ma, sobrou g em cima. Menos... Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com os sinais, né? Não podia ter aparecido esse menos de alguma coisa, tá? MA com MA, cortou, sobrou G. Se eu não fiz a conta errada, sobrou G dividido pela tangente de 60. Tá, e o sinal de menos, ele pintou de algum lugar que eu fiz alguma... é que o MG aqui é negativo, né, gente? Isso aqui tá aqui, então positivo e positivo, tá? Então, A de x vai ser G dividido pela tangente de 60. E a gente chegou, então, numa expressão desse camarada. Bom, demorou um pouquinho para montar, mas eu acho que é isso aí mesmo, tá? Então, como é a única coisa que está resultando, se ele está parado com relação ao tubo, né, se ele está ficando na mesma posição do tubo, ele só está se acelerando para a direita, segundo o desenho. Então, na direção para a direita, a gente tem essa expressão que a gente tem que relaciona n de x com essa aceleração de x. E na direção de y, como ele não está nem subindo nem descendo, eu sei que tudo que está puxando ele para baixo, que seria a força-peso, ma vezes g, está sendo sustentado pela componente y dessa normal, e essa componente y da normal está desenhada ali, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer essa relação entre eles e a gente acha uma relação para essa aceleração, beleza? Demoramos um pouquinho, mas chegamos lá. Outro exemplinho, vamos acelerar um pouquinho aqui, tá? Exemplinho 3.9, exercício 3.9, tá? É 3/9, né? Eu sempre estou botando ponto, né? Então, tudo onde tem ponto é barra. Tava certo antes. Opa. Exercíciozinho 3/9. Eu tenho um camarada que está num carrinho. Ele está sentado aqui. E ele está se puxando, tá? Ele tem uma cordinha aqui. Desenha a cabeça dele, né? Para não rodar no psicotécnico, desenhamos a cabeça dele. E essa corda passa por uma polia. Outra polia aqui. E ela está ancorada ali na parede. Tá bom? Isso aqui é um caso dos movimentos com restrição, tá? A gente tinha visto lá movimentos que tem um com relação ao outro, né? Sempre que a gente tem cordas e polias, né? A gente tem algumas coisas desse tipo, tá?
Ele tem uma inclinação, então essa inclinação eu desenhei bem exagerado aqui, né? São apenas 15 graus, eu com certeza desenhei mais de 30 aí. Então ele puxa a si mesmo para cima com 15, de um plano com 15 graus. Essa massa desse sistema, massa do total, né? Do homem mais o carrinho é de 100 kg. Beleza? E ele quer saber quanto é que vale a aceleração do carrinho, vai? Se o homem está puxando com 250 newtons. Então ele está fazendo força de 250 newtons aqui. Ele está aplicando essa força T, está se puxando ali para cima. Tá? Então, sempre que a gente tem uma corda como essa, né, a gente aplica uma determinada tração nessa corda, né, essa tração é a mesma, né, antes e depois da polia. Tá? Então, para a primeira polia ali, a gente podia pensar o seguinte, a gente tem uma tração T e uma tração T do outro lado aqui também. Tá? Se eu puxar para outra polia aqui, eu tenho da mesma forma essa tração T e a outra tração T. Tá? Estou nessa polia aqui, essa poliazinha aqui e essa outra poliazinha ali. Então, se eu estou olhando para essa poliazinha aqui, essa polia que está conectada ao carro. Tá? Então, observem que o carrinho como um todo, na hora que eu vou fazer o diagrama de corpo livre do carrinho, o que eu estou representando aqui? Eu vou ter o carrinho com o camarada em cima, tá? Então, tá ali se puxando. E o que está puxando ele para cima, né, são essas forçazinhas aqui, que vêm dessa polia. E isso claramente, né, por conta disso aqui, eu sei que isso vale 2T. Beleza? É isso que está puxando o carrinho para cima em si. Por que não aparece a força de 250 newtons que o próprio camarada está fazendo no cabo? Ela deve aparecer ou não deve? Como assim? Só substituindo pelo T mesmo? Então, dessa polia aqui, né, a gente chegou à conclusão que tinha 2T's, né? Aqui embaixo. 2T aqui embaixo. Mas na mão desse camarada eu não tem que desenhar um T também? Tenho, né? Acho que tem. Imagina que não tivesse polia nenhuma, né? Imagina que eu tivesse ele ligado diretamente na parede. Se eu estivesse puxando a corda, eu ainda assim conseguiria fazer esse carrinho subir. Então, essa forçazinha ali que está sendo puxado, né, é a força de reação da corda que está fazendo sobre ele. Né? Ele está puxando a corda para baixo e a corda está puxando ele para cima com força T. Então, eu tenho a força T na mão dele e a força 2T na polia embaixo por conta da geometria das polias. Tranquilo, gente? Deu para todo mundo conseguir acompanhar esse cara aqui? Então, tem esse sistema. E agora eu quero saber, você quer saber qual que é a pergunta, Vinícius? A pergunta é, quer saber qual que vai ser a aceleração desse carrinho para cima da rampa. Tá? Então eu quero saber qual que vai ser a aceleração que esse carrinho sobe aqui para cima. São as únicas forças que estão agindo aqui em cima? Não, né? Eu vou ter, então, essa força que está aqui para baixo, né? Que é a força mg. A massa total desse cara vezes o g. E eu tenho uma força normal aqui. Tá bom? Então, a força normal está associada com a decomposição, né? Uma parcela da força-peso que está sendo apoiada ali. Tá? O que é interessante para mim nesse caso? Nesse caso é interessante eu enxergar as coordenadas meio que tangenciais desse plano. Né? Então, basicamente, eu quero saber tudo que está acontecendo nessa direção tracejada que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? E nessa direção tracejada, para essa direção tracejada, a força N não entra. Né? A força N está perpendicular a essa direção. Está totalmente perpendicular a essa direção, então não vai entrar nessa conta. Então o que eu vou ter que fazer? Basicamente eu vou ter que fazer aquilo que a gente tinha sugerido antes, né? De fazer uma decomposição desse camaradinho aqui. Tá? E o ângulo de 15 está aqui, na parte de baixo. Tá? Depois vocês reflitam, né? Enxerguem, mas ele vai estar ali na parte de baixo. Tá?
Então, o que eu tenho, né? Nessa direção tangencial aqui, a gente vai poder escrever, então, a somatória de forças de todo mundo que está aí. Por que eu estou botando somatória? Somatória das forças vai ser igual, então, a massa do carrinho, né, a massa do conjunto como um todo, vezes essa aceleração do carrinho, que é a que eu estou procurando. E quem são essas forças que estão agindo? Então, para cima eu vou ter 3t, vamos chamar de positivo para cá, tá? Positivo nessa direção para cá. Então, para cima tenho 3t positivo, e para baixo, então eu vou ter m total vezes g, vezes seno de 15 graus. Que é essa componente da força-peso que está apontando para baixo do plano inclinado. Tá? Isso tudo, então, vai ser igual a massa total vezes a aceleração do carrinho. Que é quem eu estou procurando. Beleza? Então, agora, basta a gente substituir esses caras todos, né? Então, eu tenho 3 vezes 250, que eu tenho 750. Menos massa total são 100 vezes 9,8, vamos botar 98 aqui, vezes seno de 15, quanto é que dá seno de 15? Seno de 15 é 0,26 praticamente, tá? 0,259, é isso? Pois é. Por que seria seno de 15? 15 tá aqui, né? Uhum. 15 tá nessa parte aqui, ó. Tá? Não é o cateto oposto a ele? Essa parcelazinha aqui? Ah, tá. Verdade. Tá? Então, esse cara aqui vezes o seno de 15, então a massa total é de 100 vezes gravidade 9,8, deu 98, vezes o seno de 15, 0,259. Isso tudo aqui vai ser igual, vamos dividir já pela massa do total do carrinho, que é de 100 kg, isso vai ser igual, então, a aceleração do carrinho. Então, vamos fazer toda essa conta, né? 700 menos 98 vezes 0,259. Isso dá 264,618 dividido por 100. A gente tem que a aceleração do carrinho é de 6,74 metros por segundo ao quadrado naquela direção. Positivo, né? Então, subindo a rampa, como a gente estava esperando. Beleza? Tem diversos outros problemas interessantes dessas questões de peso aparente e tal, tá? Mas eu queria dar um passo além, né? E tudo isso que a gente estava descrevendo agora, a gente podia resolver com coisas de movimento retilíneo, né? Tá numa mesma linha, e a gente estava então enxergando o que estava acontecendo ao longo dessa linha, tá? Mas Pois não. Ali são 2 T's, né? Mais o T do moço, né? Exatamente. A carinha ali. Isso, 2T mais T. Então tem um T da polia primeira, né? Da primeira polia, e um T da segunda. Isso que eu não Então, assim, entendi muito lembra bem. que você tem que isolar, no diagrama de corpo livre, você tem que enxergar o que acontece só no carrinho, tá? Então, para o carrinho, essa polia aqui não existe. Ele não enxerga essa polia, certo? Essa polia está sendo utilizada apenas para a gente transferir essa força e multiplicar essa força mais para frente, tá? Mas o que o carrinho está enxergando? Esse camarada, ele está puxando a corda, tá? O homenzinho aqui, ele está puxando a corda. Ele está puxando a corda para baixo, né? Ele pega e puxa na direção de baixo da rampa, e essa corda puxa ele por ação e reação para cima, tá? Então, ele recebe essa forcinha T aqui, beleza? Então, esse cabo está sendo tracionado com a força T, ele passa, né? Ele tem T chegando na primeira polia, T voltando. Como esse T tem que ser o mesmo da corda, né? A gente vai ter T nessa parte aqui da segunda polia, e outro T nessa outra parte da segunda polia. E essa polia sim está conectada ao carrinho. Essa polia está naquele ponto ali. Tá? Então, para essa polia, o que essa polia está enxergando? Ela está enxergando uma força T e outra força T. Ou seja, eu tenho 2 T's por conta da polia. O meu sistema de polias, aí o que ela fez? Eu estou realizando uma força de 250 newtons e eu estou sofrendo o equivalente, né? Estou sentindo o triplo dessa força. Tá? Estou multiplicando. Tá vendo que eu tenho 3 ramos de corda aqui, né? Tenho 3 raminhos de corda. Por conta dessa configuração, a gente consegue enxergar o triplo da força. Estou multiplicando as forças através disso. Ficou um pouquinho mais claro? Não, sim, aham. Melhorou? Valeu, professor. Obrigado.
Se não ficou bom, diz de novo que eu explico de novo, tá? Então, gente, só progredindo um pouquinho mais, como eu falei, né, a gente tinha passado bastante tempo a gente fazendo a descrição dos movimentos curvilíneos, né? E eu tinha falado para vocês, sempre que a gente tem uma descrição de uma aceleração num determinado sistema de coordenadas, a gente pode associar isso com forças de um determinado sistema de coordenadas, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, só para a gente mostrar como tudo que a gente tinha feito antes em cinemática, né? Ele se aplica diretamente agora para a cinética das coisas. Eu vou mostrar para vocês o exercício resolvido 3.7, por exemplo, tá? Do mesmo livro, do Craig, que é interessante, tá? A gente tem um seguinte sistema. A gente tem uma coordenada curva, uma canaleta curva, tá? Assim. Finge que esse negócio está bem um arco de círculo, tá? Então, aqui em cima é o ponto A, ele está fixo na parede, tá? E embaixo aqui é o ponto B, ele está fixo na parede. Em seguida, esse carinha aqui, então, é uma rampinha, né? Eu vou botar um pacotinho, vou botar uma massinha qualquer, um bloquinho de coisa nesse ponto, tá? E à medida que essa massinha vai se deslocando, tá? Ela vai formando, então, um ângulo θ. Eu ponho ela no ponto A com velocidade 0. E à medida que ela vai descendo, por conta da aceleração da gravidade, né, ela vai aumentando sua velocidade, seguindo essa coordenada θ. Tá? E ao final dessa rampinha, aqui no ponto B, a gente entra numa esteira. Tá? Então tem uma roda ali girando, fazendo girar uma determinada esteira. Tá? Essa esteirinha aqui ela vai ter raio Rzinho, ela vai estar girando com uma velocidade angular ômega, por exemplo. Tá? Então, o pacotinho foi posto com velocidade 0 lá, ele acelera, e na hora que ele chega aqui, ele entra nessa esteira e segue adiante no sistema de distribuição lá da minha indústria. Tá bom? Muito bem, então esse carinha aqui, a parte de cima, né, entre A e B, eu tenho um raio Rzão. Tá? Essa distância aqui é um raio Rzão. A velocidade que ele entra em A é nula. E eu quero saber o seguinte, digamos que a superfície seja 100% lisa, tá? Então estou desconsiderando atrito mais uma vez. Eu estou tentando fazer os problemas sem considerar atrito, porque a gente precisaria fazer uma introdução, né, uma relembrança, uma memória sobre o que era atrito, coisas que vocês viram no ensino médio, talvez não esteja tão fresco assim. Então estou botando os resolvidos sem os atritos, né, mas logo mais para frente, quando a gente for falar de novo disso daqui a algum tempo, a gente insere atrito, a gente insere outras coisas diferentes para falar essas coisas, tá? Então a superfície é lisa, o raio é R. E eu quero saber, então, duas coisas, né? Eu quero expressar quanto é que vale a força normal em função de θ. Tá? Essa é a primeira pergunta do problema. Como é que eu posso dizer expressar quanto é que vale a força normal a partir do θ? E em seguida, eu quero saber quanto é que deve valer o ômega da esteirinha de baixo, tá? Não sei quanto é que o ômega está na esteirinha de baixo, para que o pacote entre suavemente, tá? Para a entrada sem deslizamento do pacote na esteira. Certo? Então ele vai ganhar velocidade, ele vai estar com uma determinada velocidade no ponto B, ou seja, a esteira vai ter que estar girando, vai ter que estar naquele momento exatamente com aquela velocidade que eu preciso. Chegou com aquela velocidade no ponto B, ele segue exatamente com a mesma velocidade adiante no meu sistema como um todo. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos desenhar esse camarada, né? Num determinado ponto qualquer, né? Digamos que eu esteja num pontinho ali que está num ângulo θ aqui. Nesse instante aqui, eu quero saber quanto é que vale a normal, tá? Então, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, na verdade, né? O que eu estou fazendo para esse caso aqui, eu vou pegar o diagrama de corpo livre desse camarada e a gente vai desenhar quanto é que vale esses camaradas. Quanto é que vale essa normal. Então, só mudei a cor aqui porque a setinha eu tinha desenhado muita coisa, tá? Então, sempre eu vou ter direcionado para baixo uma força mg. Certo? E num determinado ponto como esse, a gente vai ter uma força normal. Beleza?
Então, fica claro para vocês que faz sentido a gente pensar numa descrição de movimento, como a gente tinha falado algumas vezes anteriormente, né, de uma direção tangencial e uma direção normal ao movimento. Certo? Então, direção normal e tangencial. Por que isso vai ser útil? Né? Porque a gente vai descrever, então, o movimento circular desse camarada, e a gente vai ter, então, forças associadas forças associadas àquela aceleração centrípeta para que ele siga aquela trajetória curva que eu conheço o formato. Né? Lembre-se que eu tinha falado aqui um exemplo claríssimo que a gente tem de utilização de coordenadas normal e tangencial é quando a gente sabe qual é a trajetória. Eu tenho formas de descrever, né, geometricamente a trajetória que vai ser percorrida por um corpo. E é o nosso caso, né? Ele vai estar seguindo um arco de círculo, eu sei exatamente quanto é que é esse cara, e a partir desse ponto, então, eu consigo definir diversas coisas diferentes, tá? Muito bem. Então, vamos ver, então, como é que a gente pode escrever esse camarada aqui. Na hora que eu fizer a soma desses caras, a soma das forças que estão agindo na direção tangencial, das forças que agem na direção tangencial, eu vou ter, então, uma massa vezes uma aceleração tangencial. Tá? E por que é interessante eu saber a aceleração tangencial? Porque a aceleração tangencial é aquela que vai fazer a velocidade sair de zero no ponto A e chegar na velocidade final no ponto B. Né? O que está mudando, sempre essa aceleração vai estar agindo na direção tangencial, acelerando esse corpo, né? Aumentando o módulo dessa velocidade. Né? A aceleração centrípeta, por exemplo, que está agindo para ele seguir essa trajetória curva, né? Está apenas mudando o sentido desse cara, mudando a direção, desculpa, dessa velocidade, mas a magnitude da velocidade está sendo interferida, está sendo variada pela aceleração tangencial. Né? Esse subterfúgio, essa forma como a gente inclui essa aceleração tangencial, a gente já usou diversas vezes. Tá? Então, se a gente olha para a direção tangencial aqui, né? Essa direção tangencial aqui, na hora que a gente observa a direção tangencial, a gente percebe que a força normal ela é nula, né? Ao longo desse caminho aqui. Tá? A força normal está diretamente alinhada com a direção normal. Então, se eu estou fazendo uma decomposição na direção tangencial, a única componente que eu vou me preocupar vai ser esse camarada aqui. Isso vai valer o quê? Vai valer m vezes g vezes... E agora a gente tem que fazer a relação com o θ. Tá? Então, quanto é que vale esse carinha ali? M vezes g vezes o cosseno do θ. Então, se o θ estava naquela posição aqui, o θ está nessa posição aqui. Tá? Vocês têm que treinar bastante a forma de achar esses ângulos todos, né? Mas é bem claro que a gente tem aqui, ó, esse triângulo. Deixa eu mudar de cor, né? Vamos só mudar de cor para vocês enxergarem melhor. Se eu estiver chovendo no molhado, gente, se fica fácil para vocês enxergarem onde é que estão esses tetas, me avisa, tá? Então, se eu tenho um θ nesse ponto aqui, esse cara aqui tem ângulo de 90 graus, o θ está ali. Na hora que eu estou pegando essa direção normal aqui, né, esse θ passa para o lado de cá. Esses dois triângulozinhos que estão em azul claro aqui são triângulos semelhantes a partir dessa coisa, né? Por quê? Porque esse carinha aqui que eu estou marcando seria o quê? Seria 90 menos θ. Ângulo oposto a ele no triângulo oposto estaria 90 menos θ do lado de cá. Para completar os 90 sobre o θ ali dentro. Ficou claro? Só dá um joinha aí se ficou claro. Sim, professor. Tranquilo? Então, beleza. Então, espero ter convencido vocês aí. Então, m vezes g vezes cosseno θ é esse camarada. Então, na direção tangencial, é a única força que está agindo na direção tangencial desses camaradas como um todo. Tá? Então, a gente tem m vezes g vezes cosseno de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial desse camarada aqui. Posso cortar as massas aqui e a gente descobre, então, que a aceleração tangencial desse nosso bloquinho ao longo do caminho vai valer g cosseno de θ. Tá? Então, essa é a primeira informação que a gente tem da geometria do nosso problema. Para um determinado ponto θ, a gente sabe quanto que vale a aceleração. Tá? Lembrando daquela nossa descrição que a gente tinha, né, de acelerações e tal, lembre-se que a gente tinha aquela relação de... vamos lembrar como é que vinha isso. Então, a aceleração era dv sobre dt
e a gente tinha que V era ds por dt. Então, isolando o dt nesse camarada aqui, a gente sabe que dt vai valer ds sobre v. Jogando esse camarada ali para dentro, a gente chega que a vezes ds é igual a vdv. Beleza? A gente já feito isso várias vezes, só estou relembrando aqui rapidamente essa derivação, tá? Então, se eu tenho essa expressão aqui desse camarada, tá? A gente vai poder utilizar essa expressão. Se eu tenho a expressão de aceleração tangencial, né? A aceleração que muda a velocidade ao longo da trajetória, tangencial a trajetória ao longo de todo ponto, eu tenho a expressão para esse A tangencial, tá? Então, esse A tangencial, a variação da velocidade nessa direção, tá aí. Então, vamos lá. Então, eu tenho a integral entre a velocidade zero no ponto A e a velocidade v no final, que eu quero saber, que é no ponto B, ou num ponto qualquer. Vai ser vdv igual a integral entre o ponto zero e o final desse arco, né, o final do arco ds, então um S definido pelo θ, tá? Já vou trazer aqui o θ aqui para dentro, tá? Quanto é que vale o ds nesse camarada? Lembre-se que eu estou seguindo um arco de círculo, né? Então ele vale r dθ. Beleza? Tranquilo? Um arco de círculo vale r dθ. Então esse arco, que vale r dθ, eu vou substituir ele dentro. Então eu tenho AT vezes ds, AT vale quanto? AT vale g vezes o cosseno, né? E o ds vai valer r dθ. Tá? Então integral entre 0 e θ de g cosseno de θ vezes r vezes dθ. Tá bom? Integral de v entre 0 e v vai dar v ao quadrado sobre 2. Né? Velocidade final em determinado ponto. Esse ali está resolvido. Em seguida, a integral entre 0 e θ desse camarada como um todo. Perceba que g é constante e r é constante. Então, g e o r pularam para fora. E eu tenho, então, integral entre 0 e θ de cosseno dθ. Tá? Então, integral de cosseno dθ dá seno dθ. Entre θ e 0, dá seno de θ menos seno de 0. Seno de 0 é 0, então sobrou simplesmente seno de θ. Beleza? Então, agora eu posso jogar esse 2 para o lado de lá e eu chego à conclusão, então, que a velocidade vale 2gr seno de θ, num ponto qualquer, num ponto θ qualquer. Né? E se eu quisesse, então, que a velocidade simplesmente valia a raiz desse camarada, 2gr seno de θ. Temos expressões, então, para a velocidade em qualquer ponto ao longo da trajetória. Tá? Só que o que eu quero é uma expressão para normal, para força normal, em função do ângulo θ. Tá? Então, o que eu já peguei? Eu já peguei e utilizei a direção tangencial. Tá? Então, o que eu estava utilizando aqui era, na direção tangencial, a gente utilizou essas coisas como um todo. Agora eu vou fazer as contas para a direção normal. Vamos enxergar o que estava acontecendo na direção normal desse camarada. Tá? E a direção normal, a gente vai ter, então, a força normal numa das direções, né, apontado na direção positiva de n. Lembre-se que n sempre aponta, o positivo está na direção do centro da trajetória, então está para cá mesmo, positivo, né? Então eu tenho n na direção positiva, e na direção negativa eu vou ter essa parcelinha aqui da força-peso, que vai ser m vezes g vezes o seno de θ. Então, somatória das forças na direção normal vai dar n menos mg seno de θ. Quanto que vale esse camarada? Esse camarada vai valer, então, a massa vezes a aceleração normal do corpinho. Tá? Só quanto é que vale a aceleração normal na hora que a gente está naquela descrição entre tangencial e normal? A gente sabe, né, que a aceleração normal, nessa descrição tangencial e normal, a aceleração normal, que é a responsável por variar a direção dessa minha velocidade, vai ser igual a v ao quadrado dividido por r. Tá? Retomem lá das nossas derivações anteriores, se vocês não se lembrarem ou não confiarem em mim, né? Voltem lá que vocês verão que é essa expressão que a gente tinha. Tá? Então, com isso tudo, né, a gente consegue substituir aqui e a gente chega, então, que n vai ser igual a massa desse camarada vezes velocidade ao quadrado r mais mg seno de θ. Tá? Só joguei todo mundo para o outro lado.
E a gente sabe agora que a velocidade ao quadrado tem esse valor aqui. 2gr seno de θ. Tá? Então, vamos substituir ali. Então, tem m 2gr seno de θ dividido por r, cortei os r's, mais mg seno de θ. E a gente chega, então, que eu tenho 2mg seno de θ mais mg seno de θ, eu tenho 3n vai ser igual a 3mg seno de θ. Perceba que é um problema, a gente poderia ter feito ele simplesmente em termos de cinemática, né, descrever a cinemática desse movimento ao longo do caminho, mas agora a gente está inserindo conceitos de força associados a ele, né, então a gente consegue calcular quanto é que vale a normal, efetivamente. Antes da gente falar de forças, era meio estranho a gente começar a calcular quanto é que vale a normal se a gente nem sabia o que era uma força. Tá? Muito bem, então se essa aqui, se o n vale esse camarada aqui, tá? Vamos terminar, essa era uma das perguntas do problema, né, uma expressão de n com relação a θ, tá aqui. E a segunda pergunta do problema é quanto é que tem que valer ômega da esteirinha de baixo, tá? Ômega da esteirinha de baixo, para que a gente não tenha deslizamento, então para que a velocidade com que ele chega, com que ele entra na esteira, seja mantida ao longo da esteira, tá? Então a gente tem a expressão da velocidade, tá? A gente sabe que a velocidade vai ser raiz de 2gr seno de θ. E no ponto B, observem que no ponto B, a gente está aqui na parte de baixo, né? Quando eu estou em B, a gente sabe que o θ vale quanto? Vale 90 graus, então vale π sobre 2. Certo? Então, substituindo esse camarada aqui, em B, θ vale π sobre 2, portanto, seno de θ vale 1, e, portanto, a velocidade vale simplesmente a raiz de 2gr. Tá? Então, a velocidade da esteira, naquele ponto onde a gente entra na esteira, tem que ser exatamente igual a raiz de 2gr. Tá? E quanto é que vale, então, a velocidade da esteira? Ela vai valer ômega rzinho da esteira. Né? Tá? O raiozinho da esteira que eu tinha desenhado ali para vocês. Tem um pequeno rzinho, girando uma velocidade ômega. Tá? Então, essa vai ser a velocidade da esteira, vai ser ômega r. A gente descobre, então, que ômega vai ter que valer raiz de 2gr, que a gente quer que seja a mesma velocidade, dividido pelo raiozinho da esteira, rzinho. Então perceba, a gente misturou, né, conceitos que a gente já tinha de cinemática com conceitos de força. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir adiante? Então, se podemos ir adiante, tá? Vamos fazer mais um pequeno exemplinho, bem rapidão. Tá? Outro resolvido, tá? Um resolvido 3.9. O resolvido 3.9, ele pede para a gente calcular qual que é o módulo da velocidade necessário, o módulo de V, para que uma nave espacial se mantenha com uma órbita circular constante a 320 quilômetros da Terra. Então esse é um problema bacana, né? A gente tem aqui a Terra, tá bom? E a 320 quilômetros da Terra, a gente tem então um pequeno satélite, né? Uma nave espacial, e ele vai ter uma determinada velocidade. Existe uma força de atração, né, entre
a espaçonave que está naquela distância, tá? E a Terra. E essa força de atração, então, vai tender a fazer essa espaçonave cair. Se eu tiver um determinado valor de velocidade, ela vai cair infinitamente, né? A gente vai puxar a força de aceleração, de atração gravitacional, vai tender a puxar ela em direção à Terra, mas como ela tem uma determinada velocidade, ela vai fazer isso aqui. Ela vai ficar o tempo inteiro caindo, entre aspas, né? Então, manter uma órbita é cair infinitamente, cair o tempo inteiro, e não se aproximar nunca da Terra. Tá? Então, manter essa órbita constante com essa altura, vamos chamar essa altura de H aqui, beleza? Como é que a gente faz isso, tá? Se a gente estivesse próximo da Terra, a gente podia aplicar G igual a 9,8 e deu, tá? Mas a gente está bem distante da Terra, a gente está a 320 km da Terra, tá? E além disso, a gente quer considerar o tamanho da própria Terra aqui para definir esses... Estou sendo meio generoso aqui com o tamanho da calota polar, né? Então a gente gostaria, a ISS se fundamenta nisso, qualquer coisa que está em órbita se fundamenta nisso, Vinícius, tá? Então qualquer coisa, qualquer satélite de celular, GPS, tudo, ele se consegue calcular utilizando isso que a gente vai fazer agora, se consegue determinar qual que é a velocidade que esse cara está viajando ao longo do caminho, tá? Então, o que está acontecendo, né, nesse caso? Para essa órbita ser constante, né, a gente está sabendo que a força de atração desse cara, a força gravitacional, vou chamar força GR, tá? Força gravitacional, vai ser igual à força centrípeta dele, né? Centrípeta. Então, se a força gravitacional tem exatamente, se a velocidade tem o tamanho correto, né, a gente vai conseguir determinar a força gravitacional e a velocidade que eu preciso para que eu tenha exatamente esse caso da força centrípeta ser igual, tá? O que eu preciso considerar? Eu preciso considerar primeiro o tamanho da Terra, tá? Então, o tamanho da Terra é importante. Eu vou ter um Rzão aqui da Terra. Deixa eu mudar de cor aqui, né? Acabo sempre usando cores tudo meio sobrepostas, só porque eu tenho preguiça de ficar mudando as cores aqui, tá? Então, eu tenho o Rzão da Terra. Eu tenho que considerar esse Rzão da Terra, porque eu estou a 320 km da superfície da Terra. Mas quando eu vou descrever um movimento circular uniforme, eu preciso da distância até o centro do movimento, então até o centro da Terra, tá bom? Então, uma força centrípeta como essa, né, a gente tem... Quanto é que vale uma força centrípeta? Ela vale massa vezes a aceleração na direção normal naquela nossa descrição normal tangencial. Tá? E a aceleração normal a gente viu, relembrou, né, no problema anterior, que ela era velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E o raio desse camarada vai ser o quê? Vai ser o raio da Terra mais essa altitude h, que é a altura da órbita que ela está seguindo. Tá bom? Então eu sei que a força centrípeta tem que ser isso aí. Beleza? Quanto é que vale a força gravitacional agora? Tá? E a força gravitacional agora a gente vai fazer um pequeno parênteses, tá? A gente vai ver outra contribuição importante, tá? De Newton, que é a lei da gravitação universal. Algum de vocês já viu isso? Já, professor. Tá, maravilha, tá? Então, o Newton, ele descreveu, né, uma das boas contribuições, das grandes contribuições de Newton, que nos permitiram, de certa forma, validar muitas das coisas que... muita da confiança que a gente tem nas leis de Newton se baseia em medições astronômicas também que a gente tem, tá? E uma das contribuições para o lado de astronomia foi essa lei da gravitação universal, que é a lei que rege a força de atração que existe entre corpos de massas diferentes a uma determinada distância, tá? E essa força gravitacional, segundo a lei da gravitação universal, tá? Isso aqui também é de Newton, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Não é uma das 3 leis de Newton, mas é outra contribuição monstruosa, monumental do Newton, tá? A força gravitacional que existe entre dois corpos, ela é dada por uma constante gravitacional G, tá? Uma constante que existe entre esses caras. A relação de massas entre eles, então a massa da Terra e a massa do satélite, dividido pela distância, pela distância ao quadrado entre eles. Tá? Então, eu tenho R mais H ao quadrado. Beleza? Na verdade, eu vou escrever na forma mais clássica desse cara, tá? Então, eu vou ter uma massa menor, uma massa maior, dividido pela distância desses caras ao quadrado. Tá? Essa é a forma mais clássica aí, talvez não com essas letras todas, tá? Exatamente com um D ao quadrado e tal. Mas isso aqui, ó, essa é a forma geral desses caras. Beleza? Então, para o nosso caso aqui, a gente sabe que a força gravitacional vai ser
A massa do satélite, vezes a massa da Terra, vezes essa constante gravitacional aqui. A distância entre eles, a gente viu que é o raio da Terra mais a altura dessa órbita, ao quadrado. Isso vai ser igual à força centrípeta, que a gente já viu que vale a massa do satélite, vezes a velocidade do satélite ao quadrado, dividido pela distância entre esses caras. Então, claramente a massa do satélite some, né? A massa do satélite é totalmente irrelevante para a gente resolver esse tipo de problema. Eu posso ter qualquer massa de satélite ali dentro. A velocidade que eu preciso para manter a órbita numa órbita circular constante, ela está relacionada apenas com a distância que você está da Terra. Tá? Então a gente chega que a velocidade, vamos isolar essa velocidade, um desses RH vai cortar com o outro aqui, né? Então a gente vai ter, então a velocidade vai ser raiz da massa da constante gravitacional vezes a massa da Terra, dividido por essa distância, raio da Terra mais a altura da órbita. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é a expressão geral que a gente tem aqui. E a gente pode... se a gente quisesse, a gente podia substituir, né? Vocês podem pegar e trocar qualquer um desses... qualquer valor que a gente tem ali de alturas de órbitas e tal, e achar os valores desse camarada aqui, tá bom? Ele fez uma pequena substituição. Não faz muito sentido eu discutir aqui a substituição que ele fez, mas ele trocou para vocês não precisarem descobrir, procurar quanto é que vale o valor da constante gravitacional e o valor da massa da Terra. Você tem como associar isso ao valor da gravidade na superfície da Terra como um todo. Tá? Querem fazer rapidão ou não? Sim? Sim, professor. Faz aí. Ó, força gravitacional, no caso geral, é m terra, dividido pelo raio da Terra mais h. Quando eu estou bem próximo da superfície, esse h tende a zero, certo? Então eu estou praticamente nessa forma aqui, próximo à superfície. Eu tenho essa situação. E próximo à superfície, a gente sabe o quê? A gente sabe que a força-peso de qualquer coisa, né, é m vezes g, não é? Então, se eu sei que essa força gravitacional próxima à superfície ele vai ter aproximadamente esse formato, e próximo da superfície essa aproximação m vezes g vale também, esses dois caras a gente pode igualar, né? Então, próximo da superfície, eu posso dizer que a força gravitacional é igual à força-peso. Peso, não, força-peso. E com isso, de novo, eu posso fazer esse cara. Corto os m's aqui, e eu descubro, então, que g vezes a massa da Terra vai ser igual à aceleração da gravidade próximo da superfície, vezes o raio da Terra. Beleza? Então, vocês observam por que isso aqui é importante? Que eu troco aquele GMT dentro dessa expressão da velocidade por alguma coisa que eu conheço, que é o raio da Terra e a gravidade próximo da superfície. Tá? Então, a gente chega aqui, então, que a velocidade vai ser raiz de raio da Terra, superfície, gravidade próxima da superfície. Eu tenho R mais H aqui. Beleza? Tá bom. Faltou um quadrado aqui, né? Aqui tinha um quadrado embaixo, desculpa. Tá? Então, GR ao quadrado, e aqui, então, ficou R raiz de G dividido por R mais H. Tá? Raio da Terra é aproximadamente... quanto que ele deu? Ele deu 6.371 quilômetros. 6.371 vezes 10 na terceira metros. Tá? G próximo à superfície, a gente sempre usa, né? 9,8. Tá? E a altura que a gente tinha dito ali no problema era de 320 quilômetros. Então, 320 vezes 10 na terceira. Substituindo esses valores todos, né, a gente chega, então, a uma expressão da velocidade
Então, eu vou ter 6.371 vezes 10 na terceira, fora da raiz ali. Raiz 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não esqueci de escrever esse cara aqui e esse cara aqui em metros, tá? E aqui embaixo, então, eu vou ter 6.371 mil quilômetros mais 320. Tudo isso vezes 10 na terceira. Fazendo essa conta como um todo, a gente descobre se o Craig fez a conta certa, tá? Não vou conferir aqui. 7.220 metros por segundo. É sobre esse tipo de conta que se baseia toda a colocação de satélites em órbita, tá? Beleza? Então, claro, depende da posição onde ele está, com relação à Terra, mas a lógica por trás dessa coisa é exatamente a mesma que a gente vai estar fazendo. Então, vocês veem que é uma velocidade gigantesca, tá? Então, 7.220 metros por segundo vezes 3,6 dá isso em quilômetros por hora. Tá? Então, só mostrando isso foram algumas aplicações, então, ao longo da aula de hoje, da segunda lei de Newton, associado a descrições que a gente tinha de movimentos, tá? Se vocês olharem no livro, e a gente tem exercícios diversos, tá? Todo o capítulo 3, que é o capítulo de cinética das partículas, né? Lembre-se que alguns autores vão chamar de cinética das partículas, quando a gente introduziu o conceito de força, e outros autores vão chamar de cinemática das partículas, de dinâmica das partículas, quando a gente começa a falar das forças, tá? Tudo que a gente tinha feito para cinemática, a gente consegue incorporar conceitos de força e resolver problemas, tá? Então, toda a primeira parte desse capítulo, do capítulo 3 do Craig, é uma continuação do que vocês vinham fazendo. Fizeram as coisas de cinemática, não vão ter a menor dificuldade de inserir coisas de força dentro desse quesito, tá? Vários dos problemas, eles vão lidar com o conceito de atrito, tá? Então, um pequeno parênteses aqui, né? Talvez vocês tenham que lembrar e relembrar como é que funcionam as forças de atrito. A gente pode falar mais para frente, um pouquinho na disciplina, tá? Mas, basicamente, o atrito, vocês lembram de que a gente tem coeficientes diferentes dependendo se o corpo está parado com relação à superfície ou em movimento com relação à superfície, né? Então, a gente vai ter o atrito estático, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Então, quando o corpo está parado na superfície, ou quando ele está em movimento com relação à superfície. E para os dois casos, né, a força de atrito sempre vai ser uma força que ela parece oposta à direção de movimento, tá? Então, gravem disso, né, que ela sempre está oposta à direção de movimento, e a força de atrito vai valer μ, o coeficiente μ, que é o correspondente, se ele está parado é o coeficiente de atrito estático, se ele está em movimento é o coeficiente de atrito dinâmico, μ vezes a normal desse corpo com relação àquela superfície, tá bom? Então, sempre vai ser uma força, é importante vocês se lembrarem disso, né? Sempre oposta à direção de movimento. A direção de V, tá? Botei aqui. Então, é importante vocês manterem isso na cabeça, tá? Então, com esse conceito de atrito, né, basta que vocês procurem, então, aquelas forças normais que agirem. A gente já usou em alguns problemas de hoje, né? Aquele probleminha da esteira, a gente descreveu, inclusive, a normal ao longo do caminho. No probleminha do anel lá que deslizava ao longo do tubo, a gente mostrou também, né, a força normal que estava aparecendo e tal. Pessoal, além do atrito, uma mola mudaria muito a resolução de um problema. Vinícius, mola é uma outra história, tá? Não que seja impossível nesse momento, muito pelo contrário, tá? Mas a mola... Até vou aproveitar aqui, tá? Então, vamos fazer um pequeno parênteses adicional, tá? Se vocês estão tendo minutinhos de aula a mais, é mérito do Vinícius. Não vou dizer que é culpa do Vinícius, é mérito do Vinícius. Então, uma mola, o que ela tem? Ela tem uma força proporcional à deformação. Então, quando a gente tem uma mola, tá? A gente tem, então, a posição da extremidade da mola, é uma determinada posição, e eu mudo essa posição da extremidade da mola, isso vai fazer aumentar proporcionalmente. Se eu dobro a posição, a partir de uma determinada posição, eu dobrei a posição onde ela estava, eu estou dobrando a força que está existindo. Então, existe uma proporcionalidade entre a posição e a coisa.
Se a gente for fazer o vínculo do que a gente tinha anteriormente, né, determinado para a cinemática das partículas e trazendo para esse conceito de cinética, introduzindo forças de mola, né, basicamente o que eu estou falando, se a força depende de uma posição, se força é função de uma posição, então eu sei que eu tenho aquele caso onde a gente tinha explorado que a aceleração é uma função de posição. E aí a gente retorna para problemas que a gente já tinha. Tá? Então a minha aceleração associada à força de mola, né, vai estar associada à aceleração num determinado momento, está associada à força naquele determinado momento. Né? Então força é massa vezes aceleração, beleza? Um corpinho que está sofrendo uma força de mola, ele está sendo acelerado nessa razão, massa vezes aceleração. E essa força depende da posição. Né? Então tem uma molinha aqui, um corpo na ponta, tá? E eu desloquei esse corpo de uma determinada quantidade, ΔX. Ele veio para cá. Na hora que eu desloquei, a mola está fazendo uma forcinha pro lado de cá. E essa força vale K vezes o ΔX. Tá? Então, a força que está agindo sobre esse corpo é uma função do ΔX. E esse corpo, então, ele vai estar sendo acelerado, se ele está só sob o efeito da mola, né? Ele vai estar sendo acelerado a uma taxa de m vezes a x, por exemplo, tá? E esse AX, então, vai estar associado diretamente com a descrição. Tá? Então, tudo aquilo que a gente tinha visto, as ferramentas que a gente tinha visto de aceleração descrita em termos de posição, aceleração descrita em termos de velocidade, aceleração descrita em termos de diversas coisas, eram ferramentas que nos ajudam a descrever coisas interessantes. A aceleração em função da posição é uma forma da gente descrever, por exemplo, uma mola. Tá? Então, poderia aplicar a 1/4 do Baja, nesse caso, 1/4 seria a massa dele, se não me engano. O que você está querendo falar da suspensão do Baja? Isso, professor. É isso, aham. 1/4 da do massa. carro. Da massa do carro. Aham. Então, Vinícius, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Que dinâmica veicular, para ele parado, né? O seu carrinho parado. Então, você tem o carrinho ali, está suspenso nas molas, tá? Um negócio bem simplificado, tá? Então tem o seu chassi aqui ligado, conectado nas molinhas. Beleza? Vamos lá, fingir que tem o restinho do carro aqui. Então, se o seu carro fosse perfeitamente uniforme ali, né, a massa tivesse distribuída de maneira uniforme, você poderia dizer que você tinha 1/4 da massa em cada uma das rodas, tá? Mas, geralmente, você vai ter um carro que vai ter tração traseira, geralmente, no Baja, né? Isso, professor, aham. Então, a massa do carro está mais concentrada, a massa do motor está bem mais concentrada aqui na parte de trás. Beleza? Ou seja, as molas que estão mais próximas ao motor, elas têm sustentando mais peso, né? A distribuição entre as rodas não é igual. A distribuição das rodas traseiras é maior do que nas rodas dianteiras. Tá? Ele parado, só por conta da distribuição de massa do seu carro, já acontece isso. Tá? Um pequeno exemplo. Além disso, na hora que você está em movimento com o seu carro, tá? Como esse motor está a uma certa altura do chão, por exemplo, ele tem uma determinada altura do motor, na hora que você vai frear esse cara, todo mundo já teve numa moto, num caminhão e tudo, sei lá, freia, você sente que parece que você está indo para frente, né? Parece que está girando para frente, tá? Então a gente tem um deslocamento de carga das rodas na medida que você está mudando a sua velocidade. Você está acelerando ou desacelerando, existe uma transferência de carga entre rodas traseiras para dianteira na hora que você está freando e da dianteira para traseira, né? Então quando você está, sei lá, andando de bicicleta, você quer dar um grau na bicicleta, quer levantar a roda da frente, por exemplo. Né? Então você vai puxar ela e vai acelerar o máximo possível, porque você vai transferir sua carga inteira para a roda traseira, tá? Então, para você fazer um primeiro dimensionamento, né, assim, básico da sua suspensão, talvez você consiga pensar 1/4 da massa para cada um desses pontos, beleza, tá? Para você fazer alguma coisa um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais relacionada com a posição real desse cara, a gente pode pensar em utilizar, por exemplo, o conceito de momento, tá? O conceito de momento, ele vai te ajudar a definir quanta carga tem em cada uma das rodas. E a gente vai ver o conceito de momento na próxima aula. Tá? Esse é um dos problemas que você tem, tá? Então, espere. Se você puder esperar até semana que vem, a gente vai ter os conceitos necessários, daí você vai saber certinho como é que vai fazer essa conta. Se você precisa isso antes do que da semana que vem, a gente encerra a aula. Tá de boa, tá? Tranquilo? Tranquilo pra mim, aham.
Beleza, mas sempre Sem se você tiver pressa. alguma pergunta qualquer como essa, pode É marcar que um eu tô horário. no comecinho, né? Tipo, dos cálculos, né? Então, Sim. um quarto de massa eu acho que vai bem pra gente. Faz um quarto de massa, sim, mas te garanto, se você assistir a aula da semana que vem, você vai ver que um quarto de massa você vai ter economizado 30 segundos de conta. Não vale a pena, entendeu? Faz a conta com um quarto de massa essa semana, mas semana que vem você vai ver que você vai facilmente definir quanto é que tem a carga em cada uma das rodas do seu carro, dependendo da distribuição de massa ao longo do corpo como um todo, tá? Basicamente, o que você tem que Beleza. pensar, Vinícius, é o seguinte, ó. Olhando o carro de lado, tá? Então tem seu carrinho aqui, gaiolinha, tá? Beleza. Você tem a boa parte da sua massa, da massa do seu carro, vai ser esse motor, tá? Para esse cara ficar nesse ponto, tá? O que a gente vai ter que ver é que ele está sendo sustentado pela força da roda da frente e a roda de trás. E o momento é o quê? O momento é basicamente a alavanca, a força de alavanca que você tem que fazer para um lado e para o outro. Então pense o seguinte, você vai ter então o motor ou os componentes de massa do seu carro estão em uma determinada posição. E não basta simplesmente que a soma desses caras seja igual, né? Se eu simplesmente tivesse que chegar na soma dessas forças todas igual ao peso do carro, eu botava um quarto em cada um e resolvi meu problema, tá? Mas o que eu tenho que considerar é que eu tenho que ter um jeito de que todos os braços de alavanca associados a essas forças se equilibrem, tá? Então, se eu estiver considerando a roda traseira como meu ponto de referência, a gente tem dois braços de alavanca. O braço de alavanca para o motor, esse é o braço de alavanca curtinho, e o braço da roda da frente, esse braço compridão. Tá? A força associada, o momento associado a esse cara, é simplesmente, né, quando eles estão nessas posições assim, vai ser a força vezes esse braço de alavanca, essa distância aqui. Tá? Então, para esse carro estar parado do jeito que ele está, eu vou ter que ter a somatória de momentos igual a zero. Então, a somatória de todas as forças vezes seus braços de alavanca tem que ser igual a zero. Então, você percebe, se eu tenho um peso muito grande aqui com um braço de alavanca curto, isso pode ser equilibrado por um braço de alavanca longo, mas por uma força um pouco menor. É o princípio de alavanca, né? Eu estou numa distância maior, conseguindo sustentar uma carga maior. Tá? Então, fazendo essas contas aqui, você vai descobrir que essa força aqui vai ser muito menor do que essa força aqui, só que a soma dessa força com essa vai ter que dar igual a força roxa para baixo. Tá? Tudo isso somado tem que dar zero. Então, logo você percebe que essa força da parte de trás é muito maior e muito mais próxima do que o peso do carro, do peso do motor. Beleza? Só um pequeno parênteses. Entendi. Nossa, senhor. Beleza? Você ajudou demais já, valeu. Um pequeno parênteses, na aula que vem a gente formaliza isso, Não, bonitinho, sim. escreve do jeito como tem que ser e tal, tá? Mas é um pouco essa lógica que você vai seguir para fazer o dimensionamento da suspensão, tá bom? Então, Tá eu bom. convido vocês a olharem o capítulo 3 ali, tá? Eu vou parando por aqui hoje, eu sei que eu já estourei um pouquinho o tempo, né? Mas como vocês não têm aula depois, eu sempre abuso um pouquinho, tá? Então, a aula de hoje ficou o quê? Ficou como um exemplo de como que a gente insere os conceitos da segunda lei, né? Os conceitos de força que a gente comentou, para problemas que a gente já tinha, para as ferramentas que a gente já tinha, de descrição de movimentos, cinemática em diversos sistemas de coordenada e tal, tá? Então, dentro desse contexto, a gente resolveu diversos problemas de tipos diferentes, né? Problemas de movimento, como a gente chama, linear, né? Ao longo de uma única linha, tá? Que era o caso do entregador com o pacote dentro do elevador, por exemplo, ou mesmo do nosso probleminha daquele anel deslizando sobre o tubo, né? Basicamente, a gente tinha trabalhado quase que em uma dimensão, só criado uma... Não, na verdade não, né? Esse do anel deslizando, a gente precisou das duas dimensões, precisou da dimensão y e da dimensão x. Então, o movimento de uma única linha, o problema do elevador, movimento em XY, que a gente simplesmente usou as direções XY, esse do anel que se desliza ao longo do tubo que vocês estão vendo agora. Depois a gente falou de movimentos restritos, né, de corda com comprimento simples, né, que a gente já tinha visto também lá nas primeiras aulas de cinemática. Utilizamos esse conceito também associado ao conceito de força para determinar uma aceleração. Depois a gente pegou conceitos de movimento, de descrição tangencial e normal para dois problemas diferentes, né, esse problema da caixinha que desliza sobre uma canaleta circular, e depois para o satélite que circunda a Terra. Tá? Da mesma forma, poderíamos ter pego exemplos que utilizam descrições de movimento, de sistemas de coordenadas polares, né? A gente podia ter explorado várias coisas diferentes, então eu convido vocês a olharem ali essa primeira parte do capítulo de cinética das partículas. Tá? Eu não vou abordar tanto ele nesse momento, porque eu quero
já a partir da próxima aula, passar a discutir as implicações das outras duas leis de Newton. A gente mostrou muito aplicações diretas da segunda lei de Newton com coisas que a gente já conhecia, e a partir da próxima aula a gente entra, então, com os dois pés tranquilamente em estática, falando, então, das consequências da primeira e da terceira lei durante um bom tempo desse semestre, tá? Passado esse blocão de estática, que a gente vai abordar boa parte do livro do Craig de estática, tá? Daí a gente volta e fala um pouquinho mais sobre outros temas, sobre temas, de novo, de cinemática, mas daí a gente não vai falar tanto de cinemática de partícula, a gente vai começar a falar de cinemática de corpos rígidos mesmo, tá? Então, corpos que eu não vou concentrar a massa num único ponto, eu vou considerar o formato inteiro. Aí a gente encerra os nossos conteúdos aí dessa disciplina, beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar um arquivo muito grande para todos.